Daverson a caminho da Espanha? O zagueiro Raul Gustavo do Corinthians pode jogar na França? Quanto o São Paulo vai faturar se Lianco de fato for jogar na Premier League? No vídeo de hoje do canal do Nicola, trago essas respostas e falo também sobre os tokens do Galo. Quanto é que o Atlético Mineiro já faturou com essa iniciativa? Ótima notícia para o torcedor do Cruzeiro. A Raposa pagou aquela dívida na FIFA que poderia resultar no rebaixamento para a Série C. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Não sei antes me apresentar, sou o Jorge Nicola e criei esse canal aqui no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu no canal, dá esse moral pra gente, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e ativa também as notificações para que toda vez que rolar vídeo novo ou programa do Nicola, você seja avisado. Tem programa do Nicola a partir das 7 da noite dessa sexta-feira e um dos convidados vai ser o Gui Napolitano, ex-BBB. Ele já trabalhou com o jornalismo, São Paulino fanático, e vai bater um papo com a gente. Conto com a presença de todo mundo, tá bom? Ah, esqueci de pedir para vocês deixarem like no vídeo. Bora começar o vídeo com uma notícia inusitada. José Peseiro, técnico português que dirigia a seleção venezuelana, pediu demissão nessa sexta-feira. Até aí nenhuma novidade. Demissões e pedidos de demissão acontecem no futebol a todo instante. A curiosidade é que o Peseiro não recebia salários há 14 meses, ou seja, 1 ano e 2 meses de inadimplência. Ele havia sido contratado em fevereiro do ano passado, recebeu 4 meses de salário e depois nunca mais. Ele afirmou, através de uma nota, que não haveria a menor possibilidade de continuidade diante dessas condições. Quero ver quem vai ser o louco que vai aceitar o convite para dirigir a seleção venezuelana, que é uma seleção horrorosa, levando em consideração essa circunstância. O time é o 9º colocado nas eliminatórias para a Copa do Mundo, 4 pontos conquistados em 6 jogos, 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. Bora te explicar agora sobre os tokens do Galo. Essa história surgiu nos últimos dias e muito torcedor do Atlético no programa do Nicola me perguntava sobre essa questão. E eu não tinha a mínima ideia do que estava rolando, eu confesso que não tinha nem muita informação. O que eu fiz? Fui conversar com o pessoal do Atlético para tentar trazer o máximo de notícias possíveis a esse respeito. Falei com o Felipe Ribe, que é o gerente de inovação do Atlético Mineiro. Ele me deu todas as informações necessárias para que eu possa explicar. O Atlético copiou ou repetiu um modelo, uma fórmula que tem funcionado muito bem com vários clubes grandes do futebol europeu. Esses tokens funcionam como uma espécie de criptomoeda. Embora o Atlético Mineiro esteja lançando essa iniciativa e orientando as pessoas, os atleticanos, a não comprarem essas criptomoedas com a intenção de investimento, até porque pode variar, o time pode não ir bem, enfim, a moeda pode desvalorizar e você perder dinheiro. A ideia do Galo, para incentivar as pessoas a comprarem as criptomoedas ou os tokens do Atlético, é garantir a essas pessoas uma série de permissões que vão aumentar a participação do torcedor em relação ao clube. Só para citar alguns casos. O Atlético vai lançar muito em breve um novo modelo de faixa de capitão, da braçadeira. E quem tiver token vai poder participar dessa escolha. E mais, depois dessa braçadeira ser utilizada pelo capitão do Atlético, vai haver um sorteio apenas para os torcedores do Galo que já forem proprietários de tokens. Um pouquinho mais pra frente vai se escolher a música que vai tocar no Mineirão para o processo de aquecimento dos atletas. E essa escolha vai ser feita com as pessoas que tiverem tokens, o layout do ônibus, enfim, uma série de questões para aumentar a participação de torcedores que possuírem essa criptomoeda. Recentemente houve um lançamento desses tokens do Galo, um único dia. E a venda foi aberta ao preço de $2 para cada token. Foram vendidos 850 mil tokens, gerando 1 milhão e 700 mil dólares de receita. O Atlético ficou com metade, a outra metade ficou para a empresa que cuida desse processo. 1 milhão e 700 e a gente está falando de algo na casa de, deixa eu só pegar o número, 9 milhões e 150 mil reais. O Atlético fica com metade disso, quase cerca de 4 milhões e 600 mil reais, uma boa grana para um único dia de vendas. Aí você fala, mas acabou essa história, Nicola? Não. Um pouquinho mais para frente, no fim do mês de setembro, haverá a liberação para venda e compra de token. Aqueles que compraram até agora não podem vendê-lo a partir do fim de setembro. Aí sim, você vai poder comprar ou vender. Ainda que você não tenha adquirido um token, você vai poder comprar ou vender. A única diferença é que vai haver uma variação no valor do token, tá? Nesse primeiro dia de venda, com 850 mil tokens vendidos, o valor era de $2. Pode ser uma iniciativa legal e será copiada já por alguns clubes no futebol brasileiro, entre eles o Corinthians. Um pouquinho mais pra frente conto a respeito dessa iniciativa no Corinthians. Antes de mudar de assunto, só contar
que a Conmebol divulgou ou confirmou nessa sexta-feira as datas das partidas de Libertadores de fase semifinal. Os confrontos entre Palmeiras e Atlético Mineiro ficaram de fato para terças-feiras, nos dias 21 e 28 de agosto. Primeiro jogo no Allianz Parque, o segundo jogo no Mineirão. Já os confrontos entre Barcelona e Flamengo vão acontecer nos dias 22 e 29 de setembro, duas quartas-feiras. Primeiro jogo no Mané Garrincha, em Brasília, o segundo jogo no Estádio Monumental, em Guayaquil. E aí, só para arrematar, já que falei um pouquinho sobre o Flamengo, Andréas Pereira, novo reforço do Fla, deve desembarcar na noite dessa sexta-feira no Rio de Janeiro para ser apresentado na sequência. Falei sobre o Cruzeiro, falei sobre o Atlético, quero falar sobre o Cruzeiro, que conseguiu pagar hoje a dívida referente à contratação por empréstimo do Denilson junto ao Al-Wahda, time da Arábia Saudita. Por que essa dívida era tão preocupante? Foi por causa desse débito que no ano passado o Cruzeiro perdeu 6 pontos. E a FIFA já havia comunicado ao Cruzeiro que se não houvesse o pagamento dessa última parcela, referente ao empréstimo, o valor de 850 mil euros ou 5 milhões de reais, o Cruzeiro teria como punição a punição mais severa de todas, que é o rebaixamento para a divisão seguinte. O Cruzeiro joga a Série B, seria automaticamente rebaixado para a Série C. O Cruzeiro anunciou de forma oficial nessa sexta-feira que fez a quitação desses 850 mil euros. Não é mais um problema que aflige ou que afeta ou que poderia causar o rebaixamento. O Cruzeiro está livre dessa possibilidade. Até separei uma frase do comunicado do Cruzeiro que diz, abre aspas, hoje resolvemos mais um dos nossos maiores problemas dentre os diversos herdados. A dívida que nos causou a perda de 6 pontos no Brasileiro do ano passado, que poderia render uma queda para a Série C agora, foi paga, fecha aspas. O que eu queria contar para vocês com exclusividade é como é que se deu o pagamento dessa dívida de 5 milhões de reais. Eu imaginei que tivesse sido mais uma ajuda do Pedrinho BH, mas não foi isso. O Cruzeiro conseguiu vender um de seus terrenos, uma das propriedades que o clube tinha, e usou parte dessa quitação ou parte dessa grana para fazer a quitação. O departamento de futebol do Cruzeiro lembra que somente essa administração já pagou mais de 40 milhões de reais em processos na FIFA, todas as dívidas herdadas das últimas administrações. Bom, bora falar um pouquinho sobre o Palmeiras, começando por Arthur Cabral. Jogador que era do Verdão, foi vendido ao Basel. Palmeiras e Ceará têm um percentual, 30% do valor de uma venda futura. E o Arthur Cabral, que já vinha bem nos últimos 2 anos no futebol suíço, começou ainda melhor na atual temporada. Nos 8 primeiros jogos foram 12 gols marcados, além de 2 assistências. 8 jogos e 12 gols. Ele fez gols em 7 dos 8 jogos que disputou, com direito até um hat-trick, que é como a gente se refere ao fato ou à data em que o jogador faz 3 gols numa mesma partida. Desde que chegou ao Basel, ele já marcou 50 gols em 83 jogos, foi pretendido por alguns grandes clubes do futebol mundial, teve proposta do futebol da Premier League, o Leeds United tentou contratá-lo, acabou não conseguindo e fechou com o Rodrigo, um espanhol brasileiro / espanhol que pertencia ao futebol também espanhol. É possível que o Arthur Cabral mais cedo ou mais tarde seja vendido e aí vai pingar um bom dinheiro tanto para Palmeiras quanto para Ceará. Continuar falando sobre o Verdão, quero contar sobre o Daverson. Informação do jornalista Ivan Vargas dá conta de que o Rayo Vallecano estuda a possibilidade de fazer uma proposta ao Palmeiras pelo Daverson. A primeira opção do Rayo Vallecano, atende pelo nome, é um montenegrino, Uros Djordjevic, que pertence ao Sporting Gijón. As negociações já começaram, o Sporting Gijón, ou melhor, o Rayo Vallecano ofereceu 3 milhões de euros, só que o Gijón quer 6 milhões de euros. Como as negociações deram uma travada, sondou-se a possibilidade de o Daverson voltar para o futebol espanhol. Ele teve 2 passagens por lá, ele foi contratado pelo Palmeiras do futebol espanhol, recentemente foi emprestado, acabou não vingando e poderia ser uma alternativa para o Rayo Vallecano. O Palmeiras alega, afirma que até agora não chegou a proposta, mas adoraria ter a oportunidade de vender o Daverson, com a lembrança de que a janela de transferências no mercado europeu fecha agora no fim do mês de agosto. Desde que voltou ao Verdão, Daverson participou de 16 jogos, com 2 gols e 3 assistências. Até viveu em algum momento a condição de titular, mas já perdeu essa posição. E mais, observação importante, Daverson foi contratado por 18 milhões de reais, dinheiro da Crefisa. Seu contrato acaba na metade do ano que vem. Se não vendê-lo agora, certamente o Palmeiras vai amargar esses 18 milhões de prejuízo e vai ter de devolver essa grana com juros e correção monetária para Leila Pereira. Bom, bora falar agora sobre o Raul Gustavo, zagueiro que pintou muito bem no Corinthians nessa temporada, mas acabou perdendo a condição de titular mais recentemente. 12 jogos e 2 gols desde o início dessa temporada.
De acordo com o Globoesporte.com, o Bordeaux da França está disposto a contratar o Raul Gustavo. Já existia uma primeira proposta na mesa do Corinthians e a proposta agradou aos dirigentes corintianos. Recentemente especulou-se também que o Corinthians havia recebido uma proposta de 1 milhão de euros pelo Raul Gustavo. Não é essa oferta. Certamente o Corinthians não aceitaria nem conversar com qualquer clube do futebol europeu por 1 milhão de euros. Jogador de 22 anos de idade, com boa categoria, 90% dos direitos econômicos presos ao Corinthians, mais 10% presos ou vinculados ao próprio jogador. A ideia do Corinthians é vendê-lo bem por mais de 4, 5 milhões de euros e ficar com um percentual de uma venda futura, imaginando que ele pode ir para o futebol europeu, fazer sucesso por lá e garantir uma outra venda ainda melhor. Se o Corinthians ficar com um percentual de uma venda futura, vai ter a opção ou a garantia de embolsar em 2 momentos, agora e no futuro. Só para lembrar que o Corinthians havia programado para essa temporada obter 90 milhões de reais com vendas de atletas e até esse momento o Timão só faturou 11 milhões de reais. Tem bastante venda para ser feita e a questão é que não há grandes jogadores no elenco do Corinthians que possam garantir entrada de dinheiro substancial. Ou você vê alguém? Usa o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bom, bora fechar o vídeo falando sobre o São Paulo e a possibilidade de o Tricolor faturar com a venda do Lianco. Zagueiro que não permanecerá no Torino, foi especulado no Flamengo, tem proposta do Southampton, interessa também ao Betis, ao Bolonha, enfim. Tem um monte de oferta pelo zagueiro ex-jogador do São Paulo. O fato deles ter passaporte italiano lhe garante a possibilidade de não ocupar vaga de estrangeiro. O Southampton ofereceu nos últimos dias 7 milhões e meio de euros, com direito a bônus. E há conversas avançadas entre o Torino e o Southampton para que o martelo seja batido. Ficou combinado quando da venda do Lianco do São Paulo para o Torino que o Tricolor teria direito a 7% do lucro do clube italiano em caso de venda. Então tudo que passasse de 6 milhões de euros garantiria ao São Paulo 7%. Se a gente está falando de um negócio de 7 milhões e meio de euros, São Paulo teria direito a 7% desse 1 milhão e meio de euros, que equivale a 105 mil euros ou 660 mil reais. Não dá para fazer grandes coisas com 660 mil reais, vamos falar a verdade, né? Não adianta esconder nem enganar o torcedor do São Paulo. O Tricolor ainda tem um pequeno percentual do mecanismo de solidariedade, que é aquele ritual que premia os clubes formadores. O São Paulo e o Botafogo vão ter direito a uma compensação financeira se o martelo de fato for batido, e a expectativa é que isso ocorra nos próximos dias. Lianco no Flamengo é a opção, a chance está descartada, até porque o Flamengo só quer contratar jogadores por empréstimo e o Torino tem algumas propostas para vender o atleta. Para fechar sobre o São Paulo, alguns nomes que foram especulados no São Paulo recentemente estão se encontrando no mercado. Por exemplo, o Lucas Prato, oferecido para o Tricolor, fechou com o Vélez Sarsfield. Já o Benedetto, que esteve bem perto de virar jogador do São Paulo, acaba de ser anunciado pelo Elche, da Espanha. Empréstimo com opção de compra de 7 milhões de euros ou 44 milhões de reais. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Daqui a pouco, a partir das 7 da noite, a gente volta com o programa do Nicola ao vivo para responder as perguntas de vocês. Não se esqueçam, já marca no celular, põe no alarme aí para você ser notificado, tá bom? Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Dá para virar membro também do canal do Nicola. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para que você possa virar membro e ter direito a uma série de vantagens, além de estar bem mais perto do canal do Nicola. Fechado? Abraço, tchau, tchau!